é isso, agora a gente tá num momento aqui do JBC Festa um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver, porque eu tô aqui com meus caros colegas, o William Viana e o Rodrigo Rossi, pra gente comentar um pouquinho de como tá sendo a nossa aventura dentro da Artworks, como tá sendo trazer Fairy Tail, Rama Mail e Cardcaptor Sakura de volta pro Brasil. Mas agora, antes da gente contar toda essa história que eu sei que vocês estão loucos pra saber, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Quando vocês começaram a ver anime e falar, ok, isso é uma coisa diferente, isso veio do Japão e eu quero mais disso? Setembro de 94. Eu comecei uns meses depois. O Cavaleiros foi uma experiência muito diferente, assim, foi uma das primeiras experiências onde eu comecei a consumir mais coisas. Minha mãe me deu fitas de vídeo, Cavaleiros foi um fenômeno por si só, mas ele também trouxe outros, né, como... Aí foi muito no SBT, teve Hey Art, Fly, os 60 primeiros episódios do Dragon Ball clássico. Dragon Ballzinho. Não, o Dragon Ballzinho, cara, pra mim, o Gokuzinho criança, porque como eu assistia aquilo em loop, né, todas as vezes que reprisava, porque aquilo reprisou 2 ou 3 vezes no SBT, alguma coisa assim, era para todo sábado, e chegava na Torre Karin e voltava do começo. Eu assisti umas 2 vezes isso, certeza, assim, acho que 2 vezes. E é muito engraçado que até hoje, pra mim, o Gokuzinho é a Noeli, né, uma situação é muito engraçada, porque como é a referência de criança, de criança é fogo, cara. A primeira que chega, que fica, assim, tipo, o primeiro contato, né, da galera com a obra, geralmente é o que fixa mais, né. E aí depois, vamos lá, teve um gapzinho, né, que foi fim de... Teve essa geração Alien International, que foi Cavaleiros Teve Cavaleiros, aí teve... Sailor Moon e Hakusho. Sailor Moon e Hakusho. Aí teve alguns no SBT. US Mangá. Que era o bloco semanal de filmes, né? Aí tinha... No SBT teve Dragon Ball, Hey Art, Fly... E aí meio que essa fase perdurou até 96, 97 no SBT, até meados de 98 nas últimas reprises de Cavaleiros da Manchete. Aí, só que daí já tava num declínio muito grande porque eu não tava renovando o catálogo, né? Aí o boom meio que voltou a acontecer assim. Eu voltei, digamos que eu devo ter tido um gap de uns 2 anos, porque 97, 98 eu já não tava acompanhando, porque eu já tava reprisando. Então eu já não tinha aquela... Eu apaguei a luz. Ninguém tem paciência pra reprise, até hoje em dia, né? Não rola. Aí, 99 veio Pokémon, reacendeu isso, e aí já veio com uma outra demografia, porque eu tinha Cavaleiros, eu tinha 5, 6 anos. Né? Aí trocou, né? Trocou, mas Cavaleiros foi uma coisa engraçada, porque eu assisti na geração errada. Eu tinha 4, 5 anos, e Cavaleiros, esse não é o foco de Cavaleiros, Dragon Ball, etc. Dragon Ball funciona, mas não é o foco. Aí veio Pokémon eu peguei com a idade certa, 9 anos, eu tinha 9 pra 10. Não, 10 já tinha 10. Aí teve Pokémon, aí teve Dragon Ball Z na Cartoon e na Band, e aí começou a vir muita coisa, tanto tinha algumas coisinhas na Band, aí tinha algumas coisas no Cartoon, a Fox Kids meio que entrou, só que a Fox Kids era engraçado, porque ela tinha muito título, mas não tinha os títulos fortes como o Cartoon tinha, que tinha Pokémon, Dragon Ball... Eles tinham Digimon pra concorrer, por assim dizer. Não, mas Digimon era o título mais forte deles. Você pega, sei lá, Cavaleiros de Monkou, que é isso? Eu não sei. Agora eu tô vendo a primeira vez. Exato. Aí você pega Shinzo, que aí no Japão até tem outro nome, se não me engano. Então, era meio engraçado que a Fox Kids, ela meio que tentava concorrer, só que ela vinha com títulos muito mais fracos. Ela preenchia a grade de programação, mas o Cartoon sempre teve a nata, né? Sempre vinha com Inuyasha, Rurouni Kenshin. Cara, Rurouni Kenshin passava 6, cara. Passava 6 no Cartoon. Que época! Época maravilhosa. Isso é imaginável hoje em dia, tipo... Inimaginável, eu acho que eles não assistiam a própria grade de programação, eles só saíam... Não assistia. Então a Manchete também, já tive algumas conversas com Miranda sobre, por exemplo, o US Mangá, por isso que eu menciono sempre. E, cara, quem foi o maluco que autorizou isso pra ele? 6 horas da tarde de sexta-feira botar Genocyber na TV? Quem assina a caneta embaixo? Fui eu. Cara... Foi no automático, não deveria ter acontecido, né? Tanto que é muito engraçado, porque... Meu terapeuta hoje que se dá bem. a porta que se abriu também foi a porta que se fechou, né? Porque quando o pessoal começou a se ligar o que eles estavam passando, acabou o anime. Acabou o anime na Fox Kids, Conar começou mas aí não a ver com anime, mas Conar começou a apertar em relação à publicidade infantil. E aí foi perdendo espaço e sumindo. Isso foi a morte dos animes no Brasil entre 2006 e 2010. Morreu, assim, o último refúgio que tinha algum espacinho na Cartoon, teve a Animax, só que a Animax entre
inúmeras reprises, teve Não se também sua sustentou. queda, não se sustentou. E aí a gente entrou nesse limbo. E é muito engraçado, porque nessa mesma época, se a gente analisar de maneira concomitante, de 2003 a 2009, surgiu o otaku consumidor de material pela internet. O cara que consome o fansub, né? Porque eram produtos que não eram lançados no Brasil na época, por exemplo, sei lá, próprio Naruto, Bleach, One Piece 2003, eram animes que você só tinha na internet. Você não tinha oficialmente. Sim, né? Você queria assistir, tinha que dar um jeito. Você baixava os RMVBs da vida. Era o que tinha. Era a opção que tinha. E aí foi meio engraçado, porque ao mesmo tempo que o anime, ele ainda existia o público do anime, mas comercialmente o anime tava morrendo, porque não tinha onde exibir, aquilo não dava mais lucro. Quando o produto chegava aqui oficialmente, todo mundo já tinha assistido inteiro. A defasagem era muito grande. Pra tentar reviver uma franquia dessa. E às vezes você nem sabia que isso ia estrear. Às vezes aparecia num DVD obscuro, numa banca de jornal, num canal meia-noite da noite, passando e falando, nossa, mas eu queria ver. Ah, ninguém falou nada. E como tudo, né, cara? A internet atropelou muitas indústrias, né, no plural. Isso vale pra literalmente todo mundo. Mídia impressa, pra, sei lá, home video, basicamente deixou de existir por conta da internet gradativamente. Isso tudo estava vindo já na rabeira da indústria fonográfica, né? Já estava dando já estava dando sinal. Levantada no início dos anos 2000, entendeu? Tipo, ó, o que vai acontecer eventualmente. Com todo o resto. Acabou que assim, muita gente conseguiu migrar, foi uma boa, mas não tinha muito, né? Não tem muito como você evitar, uma vez que você abriu esse portão, o portão do torrent, o portão do fansub, o portão do... Foi a hora que me perdeu, por exemplo. Essa fase toda aí eu acompanhei, ainda teve aquela fase da Band lá, que teve Buck, El Hazard, esses animes um pouco, não sei se são menos conhecidos, mas que eu acompanhei um pouquinho menos. Mas quando chegou essa geração, não sei se era exatamente, mas essa geração Naruto, que eu associei muito a Naruto, esse momento de ser muito Naruto, muito forte, foi a hora que eu olhava assim pra tela do computador e falava, cara, eu tenho tanta opção, eu não sei nem por onde começar a assistir. Você não sabe pra onde você atira, você fala, onde eu olho. Tem tanta coisa chegando em mim, sabe? A internet é tipo uma cachoeira de conteúdo chegando em mim que eu não sei. E aí? Era mais fácil quando eu só ligava a televisão e tava na manchete, pra mim, né? Pra minha geração. Então, pô, beleza, vai ter um título novo, vai ter um negócio novo. Sei lá, você tava assistindo a manchete, não curtiu muito Sailor Moon? Pô, beleza, mas tem o Cavaleiros. Então, pô, Cavaleiros não é muito a minha. Pô, mas tem Sailor Moon. Pô, mas tem, sei lá, tem o Dragon Ball no SBT. Então tem o, sabe, o que quer que seja. Você encontrava menos opções, você pelo menos tinha a intenção de ofertar a todo mundo. A internet é assim, ó, liberou. Vambora. Quem tem acesso, quem tem paciência, quem tem banda pra baixar os arquivos... Consegue fazer. Cara, eu lembro da galera, assim, eu não conseguia aderir, de verdade, assim, sabe? Não conseguia aderir por causa, não vou dizer que pirataria, é claro, né? Tipo, isso é óbvio. Eu, inclusive, com CDs, inclusive, eu demorei muito até. E comigo foi muito engraçado porque foi justamente isso. Tipo assim, eu já sabia que existia, já tinha visto Dragon Ball, já vi essas coisas, mas foi quando eu olhei um mangá e falei, cara, pera, isso não é daqui. Eu achava que era tudo feito nos Estados Unidos ou alguém no Brasil tinha feito um monte de coisa. Porque quando eu era criança eu não entendia nada disso. Você começou por Digimon, cara. Eu comecei vamos fazer a lista, Digimon, Dragon Ball Z, nem foi o Gokuzinho, foi o Dragon Ball Z... Cavaleiros eu vi roletado. Quando o Digimon chegou, eu já tinha idade suficiente pra reclamar da Angélica. Eu já sabia o que isso significava. Exatamente o que isso significava. Tá vendo, gente? Tem essa parada de você colecionar, né? Nesse gap que teve os animes que vocês, né, pararam de ver e foram pra internet, uma galera foi, eu sei que o William foi um pouquinho, o Rodrigo não foi nem tanto, foi quando eu comecei a ir pro impresso. Porque eu falei, tipo, cara, existe coisas a mais, e do impresso eu comecei a assistir anime. Então eu fiz o processo ao contrário, tipo, eu não sabia que aquilo era um anime. Eu vi Evangelion na banca e vi Mirai Nikki, que é Diário do Futuro pela JBC, né? Eu vi eles e eu falei, cara, eu gostei. Não sei o que é, mas eu olhei a capa e falei, ok, eu quero ver. Eu falo que a minha época de pirataria se restringe a Bleach. Né? Eu falo que, porque era uma época que não tinha um lançamento oficial. E era na época que eu fui o otaku de baixar coisa, né? Porque era uma época que não tinha o anime. E foi o primeiro anime
desses, que assim, de ver semanalmente e ver legendado e baixar os RMVBs, foi o único que me segurou. Tirando isso, e é engraçado, porque eu nunca consumi o anime de maneira oficial, porque quando chegou eu já tinha dropado há muito tempo. E é louco ver como a gente começou, porque a gente não esperava que tudo isso fosse acontecer com a gente, né? Toda essa transição que a gente teve que passar, né? Tão Tanto cada um num setor completamente diferente, né? A empresa, assim, cara, ainda é muito difícil, sabe? Agora começou a ver a luz do dia, né? Certas coisas começaram a ganhar notoriedade, né? Começou a nascer. Foi um momento que você parar pra pensar, foi muito... A gente tem usado essa expressão ultimamente, né? Blessing in disguise. Que parece que deu tudo errado, mas na verdade a coisa, tipo, deu certo, né? Aqui no português eu tô me referindo, tipo, a gente acabou caindo pra cima, porque foi o errado que teve uma consequência que botou a gente num lugar acima do que a gente tinha mirado no primeiro momento. Então, mesmo que as coisas tivessem se desenvolvido naquela época, mesmo se a pandemia não tivesse acontecido, né, talvez não tivesse sido do jeito que tá rolando agora. Ainda muito difícil. Talvez até assim, em relação à carga, né, de trabalho, em relação à exigência, em relação à responsabilidade, em relação ao nível de problema, tudo bem. São problemas que a gente só tem, são situações que a gente só encontra porque realmente as coisas se desenvolveram e as coisas chegaram no ponto que chegaram. E ainda, mas assim, ainda tem muito pra piorar, ainda vai ter muito pra melhorar, mas ainda tem muito pra piorar ainda. Então, Ainda tem muito pra piorar, é ótimo, né? Não tem, cara, nem se preocupe. Daqui a um ano a gente vai estar pensando hoje, assim, tipo, puta, como eu queria estar lidando com os problemas que estavam um ano atrás, que tiveram solução, foram solucionados, todos eles foram solucionados. Né? E isso que é o legal, é que a gente saiu de um ponto que a gente fez transição, ainda mais eu que fiz depois que vocês, né? Essa transição de sair do lado, tipo, ok, eu sou fã, agora eu tenho que lidar com isso como um profissional. Preciso separar essa brincadeira. E o teu gap foi um pouquinho maior. Na verdade, não foi tão grande. O teu gap ele foi um pouco diferente, ele foi meio bizarro, porque envolveu toda uma questão comportamental. Por exemplo, eu e o Rodrigo, apesar de tudo, eu fico surpreso das coisas estarem funcionando muito bem com você, assim, eu tô muito surpreso, não no sentido de questionar que antes eu achei, não vai dar certo, não, mas eu fico surpreso de como funcionou, porque, por exemplo, eu e o Rodrigo, independente da gente antes não estar em cargos administrativos como hoje a gente tá, a gente já tinha uma carreira profissional, a gente já trabalhava, né? Sim, vocês já eram conhecidos por todo o meio. Não conhecidos, mas eu digo mais não, que no isso. seu meio você tinha um pouco e o Rodrigo tinha mais quilometragem. Não é nem isso, eu acho que o ponto é outro. O aspecto é, a gente já tinha uma postura profissional e um caminho. Cara, você, em muito pouco tempo, você passou a ter muita responsabilidade. A gente passou a ter também, só que a gente já era acostumado a alguma coisa. Pode falar a verdade. O Matheus chegou pra gente não pirar mesmo. Ele chegou pra tirar a gente da forca, porque, porra, não tava dando mesmo, não. Se não tivesse funcionado, teria sido um problema bem pior, na verdade. Se a gente não pudesse contar com o Matheus, teria sido um problema muito... Então, se o Matheus precisasse de mais tempo ainda pra se desenvolver pra qualquer coisa, cara, pegou, tipo, saiu correndo já. Nem engatinhou, não andou, já saiu correndo, tá disputando maratona já. E agora já tá entendendo o nível de problema. Tipo, então, Matheus, chegou um e-mail aqui, né? Chegou um e-mail, então, ó, daqui meia hora precisa subir pro Japão, tá? E aí? Como é que vai? Acabou a luz aí? Não. Não. Dá um jeito. E isso que é interessante. Não acabou a luz, só tô em estado de choque e não consigo responder ainda. Dá um tempo. Me dá 2 minutos que eu vou pensar. Deixa eu chorar no banheiro e aí eu respondo. Só que antes disso tudo, a gente teve algumas alegrias, porque a gente, né, você, o William e o Rodrigo, muito mais do que eu, estavam produzindo Fairy Tail há muito tempo, há um bom tempinho, e finalmente o povo pôde ver ele. O William tá produzindo Fairy Tail há muito tempo, cara. Eu peguei carona nessa história em 2019 e meu trabalho foi só, tipo... porque na verdade existe uma diferença entre estar produzindo de fato, né? Uma coisa, né? Eu tava embrionando, eu tava gestando o projeto, né? E aí eu acho que uma curiosidade do público é como que isso começou? Eu sendo maluco... Começou em 1999, quando o William... Isso tudo começou quando eu fui uma pessoa... Inconformada? Inconformada. Eu era uma pessoa inconformada. E aí eu queria fazer as coisas diferente. De certa forma, várias coisas, e aí que tá o ponto, eu não queria só fazer as coisas diferentes, eu tinha uma série que eu gostava,
E foi é muito engraçado, porque analisando, eu acho que a minha questão com Fairy Tail, ela é muito surreal. Ela, assim, ela é uma coisa totalmente sem precedente. Nunca aconteceu uma coisa semelhante, eu acho que na história do mundo, da maneira que aconteceu. Talvez tenham casos parecidos, sei lá, em outros lugares. Mas a forma que aconteceu... Acho que não existe. Eu acho que não existe. Eu acho que é impossível. É porque envolveu muitas variáveis. Por exemplo... Envolveu uma pandemia. Começa por aí também. Começa por isso. Mas eu acho que um aspecto... acho que um aspecto que é muito relevante é que a gente, nós três aqui, todo mundo muito polivalente. Então, a gente consegue fazer a empresa funcionar entre a gente. Tudo, logicamente, acaba funcionando um pouco mais lento porque a gente exerce mais do que uma função, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue resolver todos os problemas. Então, eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais. Eu acho que a gente, desde o começo, tinha pessoas polivalentes no processo. A gente não dependia de muitas pessoas no que envolve o andamento do projeto. E foi muito engraçado porque acho que o que talvez tenha proporcionado isso tudo é o fato de que eu sei fazer muitas funções envolvendo o processo, desde tradução até mixar. Mas o bacana é que tá funcionando. E uma coisa que também é muito bacana mencionar, que a JBC teve uma importância fundamental aí. Ainda sou uma pessoa sonhadora, uma pessoa visionária, uma pessoa incomodada. Qual é a palavra que você tinha dito? Inconformado. Abusado. Eu já era essa pessoa. Somos nesse ponto. Só que, assim, eu não tinha o recurso, assim, pra chegar... Quem é esse menino brasileiro chegando aqui, entendeu? Eu acho que a JBC, ela teve um momento... Eu e o Rodrigo, a gente tava na trave de fazer um outro projeto que, no fim, a gente deu graças a Deus, que foi um livramento que a gente não fez. E a gente tava conversando com o Marcelo Del Greco, grande Marcelo, e aí a gente começou a pentelhar mas eu comecei a pentelhar o Marcelo. Pô, Marcelo, pô, vamos falar, me ajuda a falar com a Kodansha. E aí, através da JBC, através do Marcelo e da Marina, que a porta com a Kodansha se abriu. Então, se Fairy Tail tá acontecendo hoje... por causa da JBC, Marcelo, Marina, não sei, as outras pessoas que estavam no meio do processo também, acho que o Ed não tão diretamente, porque ele, acho que nessa cadeia de comunicação era mais o Marcelo e a Marina, mas Marcelo e Marina ali foram fundamentais. Se não tivesse acontecido, tipo, o Marcelo fazendo a comunicação e a Marina permitindo dele fazer, não teria tido Fairy Tail na TV aberta. Então, a JBC, a gente tem não só uma gratidão imensa, como a gente tem um grande apreço por todo o trabalho da JBC. A gente gosta demais da empresa. A gente já gostava enquanto consumidor, né? Aí a gente, enquanto profissional, a gente tem não só respeito, como uma grande gratidão. Porque se hoje a gente tá aqui quase morrendo, mas fazendo o que a gente gosta, teve a ajuda do Marcelo e da Marina lá atrás. E depois de muito tempo conversando, porque no começo foi eu, Marcelo, Kodansha, e aí voltava, chegou um ponto que a comunicação ficou direta com a gente. Aí era eu e Rodrigo, volta e meia, mandando e-mail, volta e meia não, quase semanalmente, e as respostas demoravam muito, né? É que as coisas com o Japão sempre são meio... É no ritmo deles, né? Kodansha, você diz? Isso, ainda. A Kodansha, putz, e os telefonemas? E os telefones... Então, nesse ponto que eu ia chegar. Aí, os domingos de madrugada, vulgo domingos tipo 10, 11 da noite, meia-noite, que são a segunda do meio-dia deles, passaram a também integrar nossa rotina, com ligações pra Kodansha, coisa e tal. E foram muitos e muitos meses, assim, vamos fazer, vamos. Pô, licencia pra nós, licencia pra nós. E foi indo. Até que chegou num ponto em que, basicamente, pra empresa, não é interessante fragmentar essa licença, principalmente pelo fator de que a América Latina é um bloco inteiro e eles não se importam que existem... Não é que não se importa, mas para eles não faz sentido ficar dividindo. Ainda mais numa venda internacional para streamings que geralmente fazem compras dentro de um bloco abrangente e não país a país. O que eles decidiram fazer? Eles pegaram, como já tinha um longa com o pessoal do México e já tinha uma expertise, um background, uma relação que envolvia Sakura e outras propriedades, eles fizeram o seguinte, eles apresentaram indiretamente, eles falaram da gente para eles e, na sequência, mandaram um e-mail pra gente. Fale com esta pessoa. E aí fomos nós falar com as pessoas relacionadas ao México. Elas, no geral, são pessoas um pouquinho mais reclusas e a gente, logicamente, diferente da gente que é artista e a gente tá exposto de certa forma, eles são pessoas que, de maneira geral, preferem se manter mais, né, a vida pessoal deles um pouco mais reservada. Aí a gente começou a conversar sobre, porque eles não tinham basicamente atividade nenhuma
no Brasil. As licenças estavam ativas para o território brasileiro, mas uma das primeiras conversas, durante um mês praticamente, de conversas praticamente semanais que a gente tinha, era como se existisse um muro que separava o Brasil do resto da América Latina, porque é um continente só, onde eles têm diversos países, só que todos os países de língua espanhola, eles têm um funcionamento, e o Brasil é outra coisa. E aí a gente começou a desenvolver as nossas atividades com eles, enquanto Artworks Brasil. Basicamente começou a desbravar esse mundo, além de Fairy Tail, que era uma coisa que a gente já queria, a gente também começou a explorar e trabalhar Cardcaptor Sakura, Ranma, enfim, as licenças que já existiam, mas não estavam sendo trabalhadas, e junto com todos os problemas inerentes a elas. Basicamente foi isso, e eu acho que estamos aí sobrevivendo a isso até hoje. Tá sendo, é uma viagem incrível, tem muita coisa maneira, mas é uma responsabilidade imensa, assim, é realmente, a cada dia que você começa a entender, cada coisa que você passa, você entende que não é uma brincadeira. Não que em algum momento eu achei que fosse ser uma brincadeira, mas é tudo muito mais complexo do que parece ser. Porque foi muito maluco, cara, porque a gente tinha planos, né, a gente ainda não tava no barco, mas tava com algumas ideias, e quando virou a chavinha, falou, tá, a gente vai entrar, você entra nesse barco, e a gente vai começar com Sakura logo de cara. E a gente falou, tipo, ok, como que isso vai acontecer? Começou por onde começou, porque é o que a gente conseguia endereçar na circunstância, né? Porque no meio da pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo, a gente tendo que reagir, estabelecer protocolo, todo mundo, né? Tentando estabelecer protocolos que ninguém tinha antes. Então, a gente naquele contexto, o que a gente consegue, sabe, pegar na mão agora e já vamos trabalhar. Mas também não foi fácil não, cara. Foi Sakura e o processo todo de análise, toda essa coisa de assistir a série toda, Levantamento pelos conexos, levantar os direitos, sabe? Resgatar a dublagem, ter que, sabe, qualquer coisa que tenha sido feita. Adequar o material antigo. O William foi a primeira vez que ele quase sofreu. Quer dizer, não foi, pior de tudo que não foi nem a primeira vez, mas foi assim, sequencialmente, sabe? Foi, tipo, a série, os intervalos entre os infartos começaram a diminuir. O risco de vida começa a subir. E, assim, tipo, o foco da semana se tornou assim, olha, entrega de tal. Isso aí foi um negócio, ele surtando de lá e eu aqui tentando, pelo amor de Deus, porque se o garoto resolver que explodiu a cabeça, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Tipo, para todo mundo, sabe? Para tudo, para 100%. Então, cara, foi um período complicado, assim. Mas, como eu disse, né? Sobrevivemos. Não, sobreviver, é isso que eu falo. Toda vez, tá aí um bom exemplo. Obrigado, Matheus. Tá aí um bom exemplo. Não existe nada que a gente não vá conseguir, né, superar, entre alguns ferimentos, alguns arranhões, um pouco mais de... E algumas aspas? Algumas aspas. Menos cabelo, menos horas de sono, mas enfim. Acho que mais cabelos brancos. Mas superar, eventualmente a gente supera, sacou? A gente chega lá. Enfim. Mas o que me deixou feliz é quando a Sakura estreou, a galera abraçou tanto. Ela tá de volta, assim, de uma forma que eu não esperava. E olha que eu sou fã dela há muito tempo, vocês muito bem sabem o quanto que eu já falei dela. Quando eles falaram de botar lá, eu pensei, cara, eu assim... E eu gosto do anime, assim, assisti quando era moleque, mas eu tinha zero expectativas de que isso, sei lá, ia ter alguma repercussão, sinceramente. Eu achava que ia ser um fill the gap, sabe? Ia preencher buraco na grade pra preencher uma determinada demografia, porque muitas vezes era o que acontecia. Eles botavam anime às 10, 11 da manhã, não na Load, mas eu digo em outras incursões anteriores desses animes, quando eles eram, abre aspas, requentados, fecha aspas. Isso muitas vezes, assim, cara, é como se eles não estivessem existindo, eles só estão ali. E o fato de ter tido, assim, em rede social, a forma que... Foi muito bacana, assim, foi uma coisa que realmente a gente não esperava e foi bacana, a gente se sentiu, por um lado, abraçado, por outro a gente queria matar. É a hora que... É porque, na verdade, assim, quando as expectativas são superadas, pô, melhor ainda. Né? Graças a Deus aí a gente, nesse sentido, a gente seja por controle das expectativas ou seja realmente para as coisas estarem dando bastante certo nesse sentido, é onde faz valer a pena, né? É onde você esquece a conta de quantas horas você ficou dedicado àquilo,
Quantos surtos você teve? Quantas vezes você, porra, pirou, sabe? Subiu pelas paredes, sabe? Então, esse realmente foi o momento. Sakura fez diferença e foi legal, porque chegou de uma forma que a gente já conseguiu mostrar com outra cara, né? Já chegou quase como uma amostrinha das sessões do Quero, já músicas novas vozes misturadas, como é que eu digo? Um predecessor de Fairy Tail nesse sentido, assim, de, pelo menos na parte musical, de misturar vozes veteranas com vozes novas e sangue novo que de repente a galera não conheceu pelo anime, mas conhece de fora do anime, e aí, tipo, não esperava que fosse, sabe? Então, enfim, eu acho que foi... Sakura acabou, no final das contas, acabou ganhando uma cara... Isso faz você querer continuar a fazer. Pois é, a gente faz, no final das contas, né, o respeito com o público, com quem consome, sempre é a bússola, sempre tem que ser a bússola. A gente tem decisões que a gente precisa tomar em relação a negócios todos os dias. Tem decisões dificílimas e que a gente precisa pensar nos nossos, a gente precisa pensar em quem trabalha com a gente precisa pensar em quem a gente tem sob nossa responsabilidade, mas a gente tem que encontrar o meio do caminho entre se comprometer com o público e não desrespeitar quem trabalha com a gente, não desrespeitar os parceiros, não desrespeitar os licenciandos, não desrespeitar os licenciadores, os funcionários, membros da equipe, colegas e enfim, né? Literalmente todo mundo e, acima de tudo, o público, que é quem permite que tudo isso aconteça. Eu acho que, inclusive, por exemplo, falando assim em relação à dublagem, eu falo isso muito pro Pedrinho. Eu acho que, enquanto a gente é dublador, e no caso até mesmo diretor, e você não tem o contato direto com a outra ponta extrema, que no caso é o Japão, que é o IP owner, que é a pessoa final, você não entende a seriedade que envolve em algumas decisões. Todo mundo fala, é legal, né, quando a gente vê documentário, vê, tipo, essas coisas, a galera contando a história, sabe, vê, tipo, como é que foi, pô, imagina, você vai pegar, tipo, uma fração do que realmente aconteceu pra tentar fazer com que as pessoas entendam, com que faça sentido, e é um problema a gente não poder falar abertamente, né, do que tá acontecendo agora, daqui a pouco a gente repete a dose aí e faz isso. Mas ninguém fala, ou pelo menos assim, sempre foi uma coisa que eu pensei, o durante, enquanto aquilo tá acontecendo, aquele sofrimento ali é muito todos difícil. Todos os mini infartos. Ou se fala minimizaram, tipo, foi uma dor de cabeça ali que teve. É tipo, a gente tá falando agora de Sakura. Se fosse só essa, mas... Todo mundo acha que é bonito, que o trabalho é bonitinho, é só dar entrevista. Não, então, mas esse é o lance. É isso que eu digo, assim. Todo mundo foca, tipo, mas olha só, você saiu do outro lado e agora você está contando essa história, né? Tipo, que legal e tal. Durante, irmão. No durante é que você vê a galera, sabe? E eu acho que é isso que tá acontecendo agora, assim. A gente tá durante. Sabe? A gente tá durante. Daqui a pouco se vocês estranharem um pouco essa gravação que a gente tá meio atordoado, meio assim, é porque tá rolando umas coisas. Tá meio esquisito, mas a gente vai passar. Vai passar mesmo. Daqui a gente tá agora no dia... Não, cara, quer ver? Uma semana. A gente vai estar olhando, uma semana vai estar com... 2 de 3 vai estar resolvido, uma vai estar nos vias de fato aí pra... Não vias de fato, mas pelo menos direcionado, endereçado. Mas eu falo em relação ao povo saber da treta que a gente tá falando. Gente, eu não vou saber o que é dormir direito por 2 meses agora. Tá tenso. Meu Twitter é um muro das lamentações agora, né? Eu tô só reclamando de tragédia, porque, meu Deus do céu, cara. De sábado pra cá é bomba e bomba e bomba, né? Quinta? Primeira foi quinta. É verdade, foi quinta. Tá esquecendo já, né? É porque veio o seguinte... Veio todo cavalado uma da outra, a gente fala, nossa, mas teve mesmo. Foi bizarro. Foi, tipo, gradativo, assim. E entre esses apertos, desses momentos de felicidades, a gente vai chegando ao fim desse bloco. Eu sei que vocês queriam ouvir muito mais, porque a gente gosta de falar, né? Só um pouquinho. Quase nada, a gente conversa quase nada aqui. Mas... Reparem a cara de cansaço. Nossa, né? Tá todo mundo morrendo atualmente. Mas a gente tenta sempre trazer o melhor pra vocês. Eu tô muito feliz de fazer parte desse time. Me sinto muito honrado de eles terem contado comigo. Ainda mais nesse momento que ninguém sabia o certo que ia acontecer na vida, se ia conseguir lançar as coisas e tudo mais. E agradeço também a JBC por ter dado esse espaço, porque, querendo ou não, enquanto a gente não tava aqui, eles continuaram com Sakura, com Fairy Tail e com muitas outras coisas que a gente sempre amou ler, sempre amou ter, sempre se diverte em ter isso. E espero que vocês tenham gostado. E, meninos, se despeçam, porque o JBC Festa continua sem a gente agora. Bom, gente, obrigado por ter acompanhado toda essa jornada, por ter visto a gente falando em tantas entrevistas nesse bate-papo aqui, por estar acompanhando o que a gente está fazendo. A gente tem
em várias redes sociais tem muita gente que gosta da gente, assim, que tem apoiado tanto nas redes sociais quanto... É porque é aquilo, de certa forma eu vim do público também, o próprio Matheus veio, o Rodrigo numa outra alçada também, porque na verdade o Rodrigo ele é menos internet que a gente, né? É muito legal ver todo esse apoio, todo esse carinho que a gente tá recebendo, continuem acompanhando, continuem dando força e reforçando a importância que tem uma boa dublagem, porque eu acho que é aquilo, não adianta só lançar, eu acho que tem que lançar e fazer bem feito, porque se você não faz bem feito, não perdura. Eu acho que quando um trabalho não é legal, ele se torna rapidamente esquecível, e um trabalho rapidamente esquecível, não adianta ele sair rápido e simplesmente cair no esquecimento. É isso, gente. Continue apreciando a dublagem bem feita. Continue acompanhando Fairy Tail. Espero que vocês gostem do que tá vindo por aí. Fairy Tail e também outras coisas que, se Deus quiser, devem chegar. E é isso. É muito engraçado, velho. Você falando, você vai lembrando das coisas que ainda tem que fazer, né? Fairy Tail e mais aquilo tudo, né? O povo no chat ficou maluco agora. Não, tá, Deixa eu ficar quieto também não posso falar muita coisa. Valeu, obrigado, valeu pelo espaço, JBC. Pô, tem uma história com a JBC já de quanto tempo aí já, né? Danger, fizemos um monte de coisa juntos já, 300 milhões de eventos juntos. Enfim, não vejo a hora de poder ir pra São Paulo de novo, a gente tomar uma cerveja pra matar a saudade, botar aí os papos em dia e que papo não falta mesmo, né? Só faltava ter o Marcelo junto aqui, que aí a gente ia gravar 5 horas aqui de aula todas as vezes. E obrigado, valeu. Cara, eu não tenho reuniões, eu não tenho... Cara, assim como a gente citou aqui essas outras... Pô, você tem 20 minutos, Marcelo, a mesma coisa. Marcelo é um negócio inacreditável. Marcelo, pode falar 10 minutos, 3 horas depois. Cara, a gente fica 2, 3 horas conversando direto. Eu passei de 3 horas por 2 vezes. Então... Todo mundo passou as 3 horas com o Marcelo. E é isso, espero que você tenha gostado e vamos seguir com o JBC Festa até o final da noite. Tchau, tchau.